Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. O boom da ciência dos dados. A ciência dos dados, o que é, porque é que está a crescer, é o tema deste Academicamente. E justamente para nos explicar isso, convidámos Ricardo Ferreira, é docente na pós-graduação de Data Science Applied for Business da Autónoma Academy e da Claranet, Portugal. Viva, bem-vindo a este podcast. Olá, boa tarde. Afinal, vamos começar mesmo pelo princípio. O que é a ciência dos dados? Há maneira fácil de explicar isto? Não. não. Existem até variadíssimas definições possíveis. Eu diria que uma primeira abordagem pode ser pensarmos realmente nesta lógica de deixarmos de olhar para os dados como simplesmente coisas que usamos para tomar decisões, mas começarmos a olhar para eles... Pelo menos nas empresas. É usado para tomar decisões, não é? Sim, não. E continuam a ser. O que eu acho que o Data Science traz é olharmos para eles numa perspectiva científica da coisa também. Com um tratamento científico. Exatamente. Mas, Ricardo, quando falamos de dados, podemos estar a falar de coisas muito diferentes. Correto. Para quem não está dentro do assunto, vamos tentar aqui dar 2 pontos de vista diferentes. Okay. Quando eu agarro no meu telemóvel e vou a uma rede social, deixei lá alguns dados, aparentemente ingênuos e pessoais. Mas se somarmos os dados dos milhões de utilizadores do Instagram ou do Facebook, eu tenho um volume de dados gigante e eles estão lá, efetivamente. Que tipo de dados é que estamos a falar neste caso? O que interessa aí, eu diria que são mais dados de engajamento, dados de utilização, dados de preferências. Tudo isso depois é medido convenientemente, testado também. Essas redes fazem muitos testes AB. O que é que são testes AB? Em que para uma pessoa, se calhar o botão do like é num tom de azul, se calhar para outra é num tom mais escuro, para ver qual é que resulta melhor. Essa é uma lógica muito simples de testes AB que o Facebook e o Instagram fazem muito para, no fundo, o negócio deles é a presença das pessoas nas redes deles. Quanto mais tempo e a informação que lá deixam. Que lá se procura e que se deixa, justamente, não é? Sim. Os nossos dados que lá ficam marcados. Isso, exatamente. E que mostram essas preferências. O negócio deles é informação, não é mais. Mas mesmo assim, quando vamos às compras a um supermercado, e eu estou a pensar nos grandes hipermercados, que até já mudaram de marca, mas que têm os nossos dados nos cartões de desconto e nos cartões de crédito já há muitos anos. Certo. Isto também deve dar um volume de dados e de preferências de consumo de quem entra por aquela porta dentro extraordinárias. Dá, e até pode dar outro tipo de coisas que nós normalmente não pensamos, que são? Se nós tivermos a aplicação dessa marca... Há umas que só dão desconto se tivermos a aplicação. Mas não é bem isso. Ao termos o nosso telemóvel com o nosso Bluetooth ligado e com essa aplicação instalada, se calhar também estamos inadvertidamente a dizer por onde é que andamos. Porque o corredor é que fomos. Exato. E isso é traçável, é rastreável. Sim, senhor. E também podemos fazer, se calhar, umas promoções à medida de quem lá entra, não? Ou ainda não estamos assim tão à frente? Nunca vi, mas se calhar sim. É possível. Sim. Eu acredito que, por exemplo, no Natal agora, quando temos aquele advento que tem aqueles prémios diários, eu tenho a certeza absoluta que o prémio que nós recebemos não é ao calhas, não é? Já foi personalizado de acordo com as nossas preferências. Presumo que sim, diria que sim. Então é todo este tipo de coisas que justifica este boom. Quando se fala em boom do Data Science, estamos a falar de um volume de profissionais até que está a ser requerido para esta área, porque há poucos para as necessidades, não é? Verdade. Eu acho que este boom se deve também muito à necessidade mesmo. É que, de repente, tudo passou a ser muito mais digital, online. O papel é uma coisa que já quase não se usa. Fazemos tudo em sites, fica tudo guardado e, de repente, as empresas todas e as marcas todas, de repente, têm dados. Não só num volume bastante maior, mas, acima de tudo, em muitos veículos diferentes, em muitos meios diferentes. Se calhar já vamos entrar daqui a pouco melhor nesses veículos e nos meios, porque isto, para uma empresa, se não for acautelado, pode ser uma grande confusão, até por causa de questões legais, não é? Também. Também pode ser uma grande confusão. Sim. Mas já vamos a essa confusão. Ou estes vários veículos que uma mesma empresa tem, dados espalhados, os nossos dados, espalhados por várias plataformas e, como disse, vários veículos. Acabou de dizer também que é preciso mais gente nesta profissão.
que há uma necessidade de tratamento de dados e uma necessidade de profissionais que os tratem. Qualquer um pode ser um cientista dos dados ou isto é campo dos informáticos? Não. Esta vai ser a minha perspectiva pessoal. Eu acho que se uma pessoa estiver com vontade de ser, claro que há pessoas que estão mais predispostas para, há pessoas que estão mais ligadas a esta área da informática, há outras que estão menos, mas eu diria que o Data Science é uma disciplina tão abrangente que há muitas disciplinas diferentes onde as pessoas podem entrar. Há graus de especialidade, não é? Dentro do Data Science? Sim. Nós temos as pessoas, se calhar, com o perfil mais técnico que serão responsáveis por recolher esses dados, por tratar esses dados, dar qualidade a esses dados, mas depois precisamos de pessoas que os analisem. Aqui a análise também é ela própria um mundo, porque eu posso fazer análises mais simples, como posso ir aplicar esses dados nos tais modelos de machine learning, IAs, portanto chegar de inteligência artificial que conseguem tratar maiores volumes, não é? Sim. E aí obviamente que serão perfis mais matemáticos até, mais informáticos, mais de ciências exatas, mas eu acho que é sempre possível as gente ligada às necessidades das empresas também entrarão como cientistas de dados ou precisam desta especialização? Que é genérica, como disse. Sim. Eu posso dizer que a minha experiência própria é que dentro deste universo do Data Science, em outras formações que tenha dado, apareceram pessoas de sítios completamente dispares, como a área financeira, psicólogos, sociólogos, portanto, pessoas de ciências não exatas, que de repente também têm que, porque fazem os seus próprios trabalhos de investigação, também precisam disso. Também têm essa necessidade disso. É isso que ajuda a explicar o boom, porque estamos a falar de profissões muito variadas, muito diferentes. Verdade. Ainda posso introduzir mais outra que não é muito normal, mas há algumas empresas que fazem este tipo de tratamento de dados muito a sério, contratam psicólogos. Para quê? Agora fiquei curioso. Sim. Porque o resultado dessa análise vai impactar, por exemplo, políticas de marketing. Então, é preciso ter ali pessoas que tenham uma postura de entender a psique dos potenciais clientes. Por exemplo, se eu fizer modelos de previsão de abandono de clientes específicos, eu sei que vou ter que os abordar para não tentar que eles se vão embora, mas como é que eu vou abordá-los? E aí, muitas vezes, entram profissões à partida nada ligadas a isto. Mas também, provavelmente, tem o seu contributo para saber o que pesquisar, não é? Para a própria empresa encontrar várias formas de pesquisa que, se calhar, podem não ser tão óbvias a quem não domina essa área. Um psicólogo pode dar uma ajuda nisso? Não, pode, claro. Eu acho que depende muito do negócio que essa empresa tenha. Se ela lidar muito com o fator humano, portanto, se lidar diretamente com clientes, eu diria que realmente interessa-lhe muito essa parte de entender também o perfil das pessoas, dos seus próprios clientes, até às vezes para criar, no fundo, clusters, tipos de tipificação de clientes. Mas eu diria que, por exemplo, para o Facebook isso podia ter algum interesse também em questão de perceber como é que iam de desenhar as suas páginas para elas serem o mais atrativas possível, mas aí eu diria que lhes interessa mais outras coisas, se calhar, como fenómenos de massas. Se calhar aí interessa-lhes mais esse tipo de estudos, como é que eles se podem tornar cada vez mais apelativos, viciantes, porque na realidade é isso. Os nossos telemóveis, se quisermos, já contam quanto tempo estivemos ligados, não é? Exatamente. E pode dizer, olha, está a passar um bocadinho do tempo, adicione lá mais um bocado, não é? Sim. Não, mas isso é
E todos nós... É muito útil para as empresas que gerem negócios baseados em telemóveis, que passeamos lá há muito tempo, não é? Sim. Já todos nós sentimos certamente aquele fenómeno do doom scrolling, que é, nós estamos a fazer scroll numa rede e passado 2 minutos nós já não sabemos muito bem porque é que estamos a fazer, mas é um facto que estamos... Mas é viciante, continuamos, não é? Isso não veio de um informático, não é? Isso veio de alguém que entenda ligado... Sim. Portanto, que entenda o nosso funcionamento. Sim. Então, se olharmos para para este boom da data science ou da ciência dos dados, no nosso dia-a-dia, além do telemóvel e da ida ao supermercado, onde é que nós andamos rodeados de dados sem darmos por isso? Eu diria que em todo lado. Por exemplo, eu vim no metro agora, passei o meu passe no metro. Passar o passe não dá só, não resulta só em abrir a cancela, resulta em que o metro de Lisboa agora sabe que eu estive naquela estação há aquelas horas e que saí na outra estação. Isso também ajuda a controlar os fluxos de tráfego, não é? Certo. E se o metro algum dia decidisse ter algumas campanhas de marketing direcionadas para as pessoas que viajam entre a estação X e a estação Y, eu faria para fazer alguma tipificação também. Completamente. Também tem dados para fazer esses tais clusters. Sim. E eu acho que o Data Science, voltando à nossa primeira pergunta, também acaba por ser um grande boom por isso, porque de repente as pessoas perceberam que aqueles dados que antes eram guardados porque eram guardados só, de repente, um uso muito funcional para uma coisa específica e afinal tem mais usos. Afinal se calhar nós conseguimos espremer aquilo e retirar de lá o outro. Isto parece quase esta informação, esta capacidade de extrair sentidos, significados úteis para as empresas da informação, parece quase o novo ouro, não é? É por isso que chamam data mining, a mineração de dados, de andar na mina ali com asas cavaladas ou há outro motivo qualquer. Não. Data mining é talvez o termo primário ou primordial daquilo que hoje se chama machine learning. No fundo é aplicar modelos estatísticos aos dados. A dados. Antigamente chamava-se data mining, hoje chama-se mais machine learning. Machine learning. Mas são dois termos que andam muito a cruzados. Par e passo. Sim. E no nosso dia-a-dia, quando passamos no metro, quando agarramos no telemóvel, eu estou a pensar em aplicações como aquelas que regulam o trânsito ou que me ajudam a escolher caminhos no trânsito. Correto. Isto impacta a nossa vida no dia-a-dia. Se eu for um empresário, eu percebo, se for um grande comerciante, já falámos dos supermercados, portanto é importante saber tratar dados, ter quem domina esta área, mas quando olhamos para pequenos negócios, estou aqui a lembrar-me que a pós-graduação chama-se Data Science Applied for Business, portanto é aplicada a negócios. Os pequenos negócios também podem beneficiar de dados? Podem. Precisamente com este boom e com esta grande profusão de ferramentas de automação, de repente eu já nem preciso, se calhar, de ter a mesma capacidade técnica instalada na minha empresa, porque já consigo, através de ferramentas dessas, automatizar, se calhar, muitos processos que nas outras empresas são feitas por departamentos inteiros. Eu consigo automatizar. Há ferramentas já que facilitam a vida muito. A quem não tem esses departamentos? Não? Muito. Sim. Para já é giro que houve uma abertura muito grande de pessoas que nunca tiveram formação em programação nenhuma, de repente sentem necessidade e sentem interesse em aprender, porque hoje em dia acaba por ser extremamente fácil. Se eu souber programar o mínimo e se não souber, pergunta ao chat GPT ou a uma ferramenta dessas, e rapidamente eu consigo criar uns scripts que me permitem automatizar se calhar grandes partes do meu pequeno negócio, de forma a me darem insights, a me darem no fundo informação, porque o objetivo final do Data Science é transformar dados que
na sua origem, são inócuos em informação. Que pode ajudar a tomar decisões ou a contactar pessoas. Isso, pode ajudar em tudo. Ou, sim, eventualmente, a persuadir pessoas a fazer coisas como scroll. Exatamente. Como scroll num telemóvel. Exatamente. Isto quer dizer que há uma democratização do data science? O que eu noto é que há uma democratização da necessidade, mas não há uma democratização na entrega. Então. Todas as empresas ou pessoas sentem de alguma forma a necessidade disso. Muitas delas estão afogadas literalmente em dados, porque têm os dados que a sua operação têm os dados das redes sociais delas, que produzem, têm os dados que vêm das visitas dos sites, têm os dados, muitas vezes, que próprias máquinas produzem, como falávamos. Nos tais vetores diferentes, nas tais plataformas diferentes. E o que eu noto é que elas têm a perfeita noção que não estão a tirar real partido dessa informação toda, mas muitas não têm ainda capacidade para fazer isso. E há muitos projetos que são efetivamente iniciados, e existe uma métrica que não é obviamente fixa, mas 80% a 90% dos projetos em data science, a sério, projetos a sério, não chegam ao fim. Não. Porque falta de profissionais, falta de conhecimento. A minha opinião, isto é sempre à base de opiniões, mas a minha opinião é que começam coxos. Não dão o tal método científico, não dão o science ao data. E é muito, temos este dataset aqui, temos aquele ali, vamos lá ver o que é que conseguimos, e não há uma aproximação científica. Há outra forma de pensar a coisa de raiz, então. E deve ser essa mesmo. A profissional, científica. Sim, é eu perceber primeiro, ou elencar, que tipos de dados é que eu tenho, de onde é que eles vêm, como é que eu posso ir buscá-los lá. Idealizar como é que vou buscá-los e como é que os trato, como é que os uno, como é que os torno em coisas realmente acionáveis. Muitos dos projetos falham porque esta fase toda é feita muitas vezes por uma pessoa, duas, que está ali, cuja função não é essa. Especificamente, mas dá ali uma perninha. Não é? Exato, mas ele faz, só que ele ou não tem o conhecimento ou não se preocupou com, quando isso entrar em produção, esse processo todo tem que estar automatizado. Todo. Senão torna-se um gigante. Porque a pessoa não vai poder estar os dias todos a fazer a mesma coisa. E é essa produtização, se quisermos chamar-lhe assim, que muitas vezes falha. No fim. Ricardo, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a explicar-nos este boom, não é? Sim. Da data science, uma parcial democratização do data science e esta métrica intuitiva, mas provavelmente próxima da realidade dos projetos que não chegam a bom porto. Se quiser que os projetos da sua empresa cheguem a bom porto, a Autónoma Academy e a Clarinet Portugal têm uma pós-graduação justamente em Data Science Applied for Business. Ricardo, obrigado pelo seu tempo. Obrigado, muito obrigado. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.